Faxineira mãe solteira revela segredo impactante em festa de gala e muda a vida de todos. A grande noite tinha chegado e os sinos da cidade ecoavam com a tensão no ar. Clara, uma faxineira e mãe solteira, nunca imaginara que estaria dentro daquela mansão reluzente, com lustres dourados pendurados como estrelas, refletindo o brilho das joias caríssimas no pescoço de convidados pomposos. O som de risadas e conversas preenchia o ambiente, enquanto ela, de avental surrado e cabelos presos, se esforçava para não se sentir um peixe fora d'água. Toda aquela ostentação a cercava, garrafas de champanhe estourando, vestidos brilhantes e sorrisos ensaiados. Clara só queria que a festa terminasse logo. O custo da vida em sua pequena casa, o esforço para educar Ana, sua filha de 17 anos, a fazia sonhar com algo mais. Ana, com sua atitude desafiadora e desejo de se distanciar das origens humildes, parecia brilhar mais a cada dia, enquanto Clara se sentia cada vez mais invisível. Ele não sabia, mas numa fração de segundos, seu destino mudaria, e não seria a seu favor. Como uma tempestade, Clara descobriu acidentalmente um segredo perturbador. Conversas sussurradas falavam de golpes financeiros e planejamento de mentiras que prejudicariam muitos. Sua mente fervilhava com a possibilidade de justiça. Uma onda de coragem tomou conta dela. Ao invés de permanecer no fundo da festa, decidiu que era hora de agir. O desejo de proteger aqueles afetados pelo empresário podia superar sua própria insegurança. Com o coração acelerado e mãos tremendo, Clara se fez ouvir. "Ricardo, você não pode continuar assim. As pessoas precisam saber", gritou, o brilho das taças refletindo o choque nas expressões dos convidados. O murmúrio da multidão ficou tenso. Olhares se direcionaram a ela, alguns com reprovação, outros com curiosidade. Mas não foi apenas ele quem reagiu. Ana, que observava de longe, correu em direção à mãe. "O que você está fazendo?" As palavras estavam carregadas de raiva e desespero. "Você não pode fazer isso, mãe. Isso não é seu lugar." Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A confrontação estava aí, e não só com o empresário, mas com sua própria filha. "Ana, a verdade precisa ser revelada." Clara tentava fazer sua voz ressoar, mas a dor de ver a filha se afastando era insuportável. A luta interna entre o certo e o quase certo se desenrolava diante de todos, e a tensão era palpável. Ricardo, agora com a máscara de arrogância ameaçada, avançou, sua expressão uma mistura de fúria e desprezo. "Você vai pagar por isso, faxineira." O silêncio se instaurou, e Clara percebeu que o que começou como um ato de bravura poderia custar muito mais do que apenas sua posição na festa. Ainda assim, Clara enfrentava esse novo mundo voraz e cruel. O que significava isso para elas? E a verdade, afinal, seria libertadora ou só aprisionaria as duas em um conflito maior? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado que se seguiu à explosão das palavras de Clara era quase insuportável. A tensão no ar estava tão densa que podia se cortar com uma faca. Todos os olhares estavam fixos nela. A faxineira, mãe solteira, que ousara desafiar o império do empresário arrogante. As ressalvas murmuradas pelo público aumentavam a confusão daquela noite. O que começara como um ato de coragem estava rapidamente se transformando em um espetáculo de julgamento. Ricardo, agora com o rosto rubro de raiva, avançou em direção a ela. Clara podia sentir o ódio emanando dele como uma onda. Mas antes que pudesse prever o que aconteceria,
Uma jovem de vestido vermelho cruzou a multidão, interrompendo tudo. "Chega!" foi o grito dela, e de repente todos se voltaram para a estranha que mais ninguém parecia reconhecer. A jovem, com cabelo negro esvoaçante e olhos brilhantes, se posicionou entre Clara e Ricardo, desafiando a situação com uma expressão determinada. "Você não pode ameaçá-la!" Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade subjacente que a tornava ainda mais impressionante. Ana, que até então estava paralisada, virou-se para a nova chegada. O questionamento tinha uma mistura de confusão e uma pitada de admiração. Então, como se sentisse uma ligação palpável, a estranha olhou nos olhos de Ana e respondeu: "Seu pai, ele me deixou para morrer." As palavras caíram como um trovão no salão luxuoso. Clara sentiu seu coração parar por um instante. O quê? Ela sempre soube que a história de seu passado não era simples, mas nunca ouvira nada sobre isso. O olhar perplexo de Ana, cheio de confusão e raiva, foi o retrato da sua própria dor. Clara lutava contra a avalanche de emoções que ameaçava consumi-la. Ricardo, agora visivelmente desconcertado, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A expressão de surpresa era um misto entre incredulidade e um desprezo, que rapidamente se dissipou enquanto ele começava a entender que a jovem estava agitando águas perigosas. "Como você sabe disso?" Ana insistiu, a voz tremendo. Clara estava paralisada, a mente agitada. Tantas perguntas surgiam, que toda a dor que havia passado poderia estar conectada a esta mulher misteriosa. "Você não sabe?" A jovem desviou o olhar para Clara, seu tom se tornando mais decidido. "Seu pai, ele me traiu e me deixou numa situação terrível. Eu fiz o que tive que fazer para sobreviver, mas a verdade precisa vir à tona." Os murmúrios da multidão estavam crescendo como um rugido distante. O choque agora era coletivo. Clara se sentiu desnuda, exposta em seus segredos mais profundos. Ana olhou para sua mãe, os olhos cheios de palavras não ditas. "Ele é seu pai?" a jovem perguntou, quebrando o silêncio e apontando para Ricardo, que agora estava quase do lado de fora da festa, sua imensa arrogância parecendo derreter-se no calor da verdade. Ele é meu pai?" Ana repetiu, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O mundo parecia se desmoronar ao seu redor, cada fragmento pronto para explodir em um caos irrevogável. Clara sentiu o desespero crescer. Era uma batalha entre a verdade e o que pensava que sabia. Agora, estavam todos ali, reunidos em torno de uma revelação que poderia mudar tudo. O que mais o passado escondia? Desespero, raiva e confusão dançavam no ar. Clara viu o olhar de Ana mudar, uma nova centelha de compreensão. Ao mesmo tempo, uma linha se formava entre elas. As consequências não podiam ser ignoradas. "O que farão agora?" Clara se perguntou, enquanto um turbilhão de emoções a envolvia. E qual seria o preço dessa verdade brutal? Clara estava perdida em seus pensamentos. O mundo ao redor começava a girar com a revelação. Ana a olhava como se um abismo se abrisse entre elas, enquanto os murmúrios da multidão pressionavam suas mentes. O silêncio, que antes parecia tenso, se transformou em um eco de lembranças e sentimentos ocultos. Clara queria gritar, queria entender. O que mais poderia estar escondido? "Você sabe quem eu sou." A jovem de vestido vermelho continuou, sua voz mais forte agora. "E você também, Ricardo. Esse jogo de mentiras precisa acabar." A tensão no ar era quase palpável. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela queria puxar Ana para longe da linha de fogo, mas a filha estava hipnotizada pela verdade. Foi quando, num movimento rápido e totalmente inesperado, Ricardo avançou, aproximando-se da jovem. "Cale a boca! Você não sabe com quem está lidando." Sua voz vibrava, cheia de arrogância e perigo. Mas aquela mulher não se intimidou. "Eu sei muito bem, e é hora de suas mentiras saírem à luz." O olhar da desconhecida estava fixo em Ricardo, como se ela o desafiasse a desmentir o que havia dito.
Clara se sentiu sufocada pela pressão e pela revelação crescente. Como você pode? Qual é seu nome? Ana finalmente conseguiu falar, suas palavras misturando-se à confusão. A jovem sorriu, uma expressão triste e determinada. Me chamo Roberta, e eu sou a filha que você nunca soube que tinha. As palavras de Roberta cortaram o ar como uma faca. O quê? O salão inteiro parecia congelar naquele instante, todos esperando a resposta de Ricardo. O homem que sempre se mostrava inabalável parecia estar finalmente perdido. Clara e Ana se entreolharam. Uma onda de emoções conflitantes varria seus rostos. Filha, isso não faz sentido! Ricardo exclamou, sua arrogância começando a desmoronar. Você não é ninguém, apenas uma impostora. Se eu sou impostora, então quem sou eu para você? Roberta rebateu, seu olhar penetrante fazendo o empresário recuar alguns passos. O choque na multidão crescia. As pessoas trocavam olhares nervosos, murmurando entre si. Clara não sabia mais onde se colocar. Uma parte dela queria encontrar a verdade, mas outra parte temia o que isso significaria para sua relação com Ana. Ana estava paralisada, confusa, uma tempestade de emoções em seus olhos. Clara fez um movimento para ir em direção à filha, mas o olhar de Ana a deteve. Você sabia? Você sabia que tinha outra irmã? O tom de Ana agora era um misto de raiva e dor. Clara sentiu como se o chão se abrisse novamente. Como ela poderia explicar algo que ainda não entendia? Roberta olhou para Ana, e as duas mulheres se conectaram por um instante. Eu não sabia também. Sempre fui deixada de lado. O nosso pai, ela hesitou. Ele me deixou para trás por causa das suas escolhas. Por causa do que fez com você. A confusão tomou conta do ambiente. As pessoas estavam em estado de choque. E, de repente, um grito ecoou na festa. Era uma mulher da plateia, que se levantou e apontou para Ricardo. Você destruiu tantas vidas. É hora de pagar por isso. A multidão murmurou em resposta, e a atmosfera se tornou elétrica. Ricardo, agora encurralado, virou-se para Clara e Ana, um olhar de desespero em seu rosto gelado. Isso não é o que vocês pensam. Eu não fiz nada. O pânico neurótico se misturava à fúria em sua voz. Clara percebeu que ele estava perdendo o controle, e a verdadeira face da arrogância estava revelando uma fragilidade aterrorizante. Você sempre soube quem éramos, não é? Roberta desafiou, a confiança explícita em sua postura. Clara sentiu um nó na garganta. As peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existisse estavam se juntando. Mas o que isso significava para elas? A verdade a libertaria ou a aprisionaria no labirinto da mentira? Naquele instante, um som ensurdecedor explodiu na festa. Um barulho proveniente de fora. O vidro de uma janela estourou. Uma sombra se projetou do lado de fora. O caos irrompeu. Todos gritaram. O que estava acontecendo? O tempo parecia parar enquanto as pessoas entravam em pânico. Clara puxou Ana para perto, o coração batendo forte. O que mais a festa tinha reservado? E quem era aquela nova figura ameaçadora que estava prestes a mudar tudo mais uma vez? O caos irrompeu na festa em um instante. As pessoas gritavam. Corriam para longe do barulho que soava como um trovão vindo de fora. Clara puxou Ana para perto. Seu coração batia como um tambor em sua cabeça. Vamos, filha! Ela gritou, os olhos arregalados de preocupação. A multidão tornava-se uma maré de pânico. Clara viu uma sombra passando rapidamente pela janela quebrada. Algo estava errado, muito errado. O que era aquilo? O que poderia ser tão ameaçador que interromperia aquela noite cheia de revelações e segredos? Intrigada e assustada, Ana não se movia. Seus olhos seguiram a sombra. Mãe! Exclamou, o rosto pálido. O que foi isso? O medo na voz dela fazia a Clara sentir um frio na espinha. Ela queria protegê-la, afastá-la de tudo. Mas o que estava acontecendo a cercava como um labirinto sem saída. Então a figura apareceu, atravessando a porta principal com um movimento abrupto.
Era um homem alto, com uma expressão de desespero que fez o ar ao redor parecer ficar mais pesado. Ele encarou a multidão, olhos fixos em Ricardo. Você não pode fazer isso, ele gritou, sua voz cortando através do barulho. Ricardo olhou para ele, uma mistura de arrogância e medo. E quem é você? Perguntou, embora já parecesse saber a resposta. A tensão crescia a cada segundo, e o silêncio subitamente tomou conta do ambiente, como se o coletivo estivesse prendendo a respiração. Sim, eu, Rodrigo! O homem gritou, e a revelação impactou o salão como um raio. Clara sentiu um choque profundo. Rodrigo! O nome a levou de volta ao passado, lembranças de amigos de Ricardo, de promessas quebradas. Mas como ele poderia estar aqui, e o que isso significava? Rodrigo, você tá vivo? Ricardo parecia perder a compostura, seu semblante transtornado. Clara viu algo mudar nos olhos do empresário arrogante. Você não deveria estar aqui. Você não tem ideia do que você está fazendo. Eu sei mais do que você imagina. Rodrigo avançou um passo. A verdade está vindo à tona, e você não poderá escapar. Ele gesticulou e o pânico começou a ressurgir na multidão. Clara percebeu que o clima mudava novamente. A revelação era explosiva. Estava jogando gasolina em um fogo já ardente. Ana, sem saber como reagir, olhou para a mãe. O que ele quer dizer, mãe? Sua voz tremia, e o ar pesado parecia sufocá-la. Clara lutou com suas emoções. Essa noite estava fazendo com que todos os seus segredos fossem expostos de uma vez. Como um barco afundando. Ele é um amigo do seu pai. Clara murmurou, sua mente girando. O que mais Rodrigo sabia? E por que Ricardo estava tão apavorado com a presença dele? Você não sabe o que eu passei por sua causa, Ricardo, Rodrigo gritou. Você deve pagar por tudo que fez. Uma onda de murmúrios tomou conta da multidão enquanto os convidados trocavam olhares, cada vez mais confusos e nervosos. Ricardo recuou, a arrogância desmoronando. Eu não fiz nada, ele tentava afirmar, mas suas palavras estavam carregadas de desespero. Você não pode fazer isso comigo. A verdade agonizava no ar. Clara percebeu que o passado estava se desmembrando em frente a todos naquele salão. Rodrigo parecia ser a chave que poderia destrancar todas as portas trancadas da vida de Ricardo. A verdade precisa sair, e eu estou aqui para fazer isso acontecer, ele declarou, olhando diretamente para Clara e Ana. É hora de vocês saberem tudo, ele disse, o que parecia ser um novo início, mas ao mesmo tempo um fim devastador. A revelação estava prestes a estourar como uma bomba, e Clara sabia que as consequências seriam muito além do que poderiam imaginar. Antes que pudesse processar a gravidade das palavras de Rodrigo, uma nova sombra se projetou na porta. A silhueta de uma mulher apareceu, mas não era qualquer mulher. Uma figura familiar. Clara congelou. Sua mente não conseguiu compreender. Não! Sussurrou, o coração batendo descontroladamente. Clara, a mulher disse, seu tom triste e familiar, e um novo choque atravessou a sala. As revelações estavam apenas começando, e a verdade estava a um passo de mudar tudo o que conheciam. Clara congelou ao ouvir a voz feminina que a chamava. O coração martelava forte em seu peito. A mulher estranha, com olhar triste, vestida com um tom de azul que ressaltava sua beleza, estava diretamente ligada à sua história. Clara, repetiu a mulher, e a sala parecia vibrar com uma energia pesada. Os murmúrios aumentaram à medida que todos observavam a cena, como se a realidade tivesse sido subitamente cortada em pedaços. Mãe? Ana sussurrou, como se buscasse por uma confirmação de que aquilo era mesmo real. Mas Clara não conseguia responder. Sua mente estava em frangalhos. O que aquela mulher queria? É você, não é? Clara finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e tremida. Sim, sou eu, a mulher respondeu, uma lágrima escorregando pela bochecha. Eu voltei, e eu trouxe a verdade. Um sentimento de desespero se instalou em Clara. E se tudo o que ela conhecia estivesse prestes a desmoronar? A multidão olhava, a tensão era palpável. Clara sentiu o olhar de Ricardo, cada vez mais preocupado.
O que mais ele esconderia? Cala a boca! Ele gritou para a mulher, sua expressão de raiva misturada com desespero quase palpável. Ninguém precisa ouvir suas mentiras. Mentiras? Roberta questionou, se colocando entre Clara e Ricardo, uma barricada de ousadia. A verdade é mais assustadora do que você imagina. Não é mesmo, Ricardo? O silêncio estava tão denso que podia ser cortado. Todos aguardavam a próxima revelação, como se o universo estivesse segurando a respiração. O que mais poderia aparecer daqui para frente? Você não entende, Clara. A mulher de azul continuou, as palavras carregadas de emoção. Ricardo tem muitos segredos. Eu sou uma parte deles. O que ele fez, quem ele realmente é, isso vai destruir tudo. Clara, agora com medo e confusa, perguntou, o que você quer dizer? Seu coração estava em um estado de luta entre querer saber mais e o medo da verdade. Ana estava ao lado dela, a expressão repleta de expectativa e receio. Os homens que ele traiu, as vidas que ele arruinou, a mulher hesitou, como se quisesse encontrar as palavras certas. Eu sou irmã dele, Clara, e não fui a única a ser deixada de lado. Meu pai também abandonou você. Ele sempre soube. E eu vim para te mostrar a verdade. Essas palavras a atingiram como um soco. Clara não podia acreditar. Aquela mulher era irmã de Ricardo? A confusão se instalou de forma avassaladora. Mas quando as peças começaram a se encaixar, a sala explodiu em murmúrios. Você tá mentindo! Ricardo rugiu, sua máscara de controle despencando. Você não pode fazer isso! Ele se virou para Clara, a voz mais baixa, mas carregada de pânico. Você não sabe o que está dizendo. Ignora ela. Eu tô dizendo a verdade, Ricardo. As pessoas precisam saber quem você realmente é. A mulher insistiu, a coragem visível em sua postura. O pânico no rosto de Ricardo iluminou algo em Clara. Já não era só mais um empresário arrogante. Era um homem com um passado sombrio. Mas antes que alguém pudesse reagir, um segurança do evento apareceu, empurrando a porta e trazendo consigo uma nova onda de caos. Precisamos evacuar o local, ele gritou. Um incêndio começou nos fundos. A palavra incêndio ecoou como um trovão e o medo tomou conta. Estava tudo prestes a desmoronar. Clara sentiu a pressão da multidão, a urgência do momento. Mas uma nova revelação atingiu como uma luz ofuscante. Quem era essa mulher? O que ela realmente sabia? E em meio ao incêndio, o que mais poderia ser revelado? Clara! Ana gritou, puxando-a pela mão. Temos que sair agora! Num ímpeto, Clara sentiu a mão de Ana em sua, e a determinação renasceu. Vamos nos afastar daqui! O que mais você não me contou? Mas a multidão já se movimentava, e a sala estava se transformando em um campo de batalha. O calor do fogo começava a invadir o ambiente. E Clara não sabia se estava mais assustada com a destruição ao seu redor ou com as verdades que ainda esperavam para serem descobertas. E enquanto elas se moviam em direção à saída, Clara olhou uma última vez para a mulher em azul. Quem você realmente é? A pergunta ficou no ar, um eco de desespero, enquanto o caos se desenrolava. O que mais aquele incêndio revelaria? As sombras do passado estavam mais perto do que nunca, e a verdade estava prestes a deixar cicatrizes profundas. Clara estava paralisada, olhando para a mulher em azul que afirmava ser irmã de Ricardo. O tumulto da festa parecia distante, mas o calor crescente do incêndio estava mais real do que nunca. Uma pressão que apertava seu peito. Irmã? Ela mal conseguia processar aquela revelação que mudava tudo. Ao seu lado, Ana estava em crônica confusão. É verdade, mãe? Ele é seu irmão? Ricardo estava em estado de nervos, gritando para a mulher. Você não vai estragar tudo agora. Você não sabe o que perdeu. Suas palavras carregadas de pânico, mas ao mesmo tempo uma decadência de poder. Clara olhava para ele, um homem que durante tanto tempo havia cuidado de sua imagem, agora tão exposto. Mas a mulher de azul não se abalou. Você precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos, Ricardo. Estou chegando a hora de pagar por tudo. Ela respondeu, a voz forte,
cortando o ar pesado ao redor. Os convidados estavam em silêncio, absorvendo cada palavra. Clara sentia o medo aumentar enquanto os gritos se transformavam em murmúrios de preocupação, todos cautelosos e intrigados com a reviravolta. Então uma nova explosão estourou, um barulho ensurdecedor vindo da cozinha. Clara deu um salto, puxando Ana para mais perto. Precisamos sair agora. O fogo estava se alastrando, começando a tomar conta da mansão. A enorme sala estava em pânico. Pessoas corriam, gritos ecoavam. A multidão parecia perdida, um mar de rostos aterrorizados. Os seguranças tentavam conter a situação, gritando ordens, mas ninguém ouvia. O caos tinha tomado conta. Clara e Ana começaram a se mover em meio ao tumulto, mas a mulher em azul permaneceu colada ao chão, incapaz de se mover. Clara, você precisa saber. Ele não é quem você imagina. Ela gritou, mas o ruído crescia, engolindo suas palavras. Ricardo estava fora de si agora, seus olhos a transparecerem um ódio profundo. Cala essa boca! Ele avançou em direção à mulher, mas foi interrompido por um grupo de convidados que tentaram barrá-lo. O fogo cresceu, a fumaça começou a se espalhar. Clara olhou para Ana e decidiu: vamos, não podemos ficar aqui. Elas correram em direção à saída, passando por pessoas que lutavam para escapar. O cheiro de fumaça quente e o calor intenso se tornaram quase insuportáveis. Clara sentiu a mão de Ana apertar sua, um laço de coragem no meio do caos. Mas quando chegavam perto da porta, um novo grito ecoou, ainda mais alto. Ricardo! A voz era de Rodrigo, que apareceu correndo, agora com uma expressão determinada. Você precisa encarar a verdade de uma vez por todas. Ele estava lutando contra a maré de pânico que dominava a sala. O fogo estava se aproximando mais rápido, e um pilar desmoronou perto deles. Clara teve um pressentimento súbito. Uma ideia horrível surgiu e se estabeleceu em sua cabeça. Ele vai! Clara começou a dizer, mas a dor no seu peito se intensificou. O lugar estava cada vez mais desmoronando, e ela olhou para Ana, que estava paralisada com o que estava acontecendo. Estamos perdendo tempo! Gritou Rodrigo, sua voz cortando o ar. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais. Então, no meio da confusão, Clara percebeu. Uma revelação mudava tudo. Ana, o que você não soubesse tudo? Sua voz tremia enquanto mais um pedaço da estrutura desmoronava. Rodrigo encarou-a e sua expressão mudou. Ela não pode ser. Ana olhou para a mãe, claridade de entendimento cruzando seu rosto cheio de horror. Mãe, o que você está dizendo? O choque se espalhou e a pressão interna de Clara tomou conta. Ele, seu pai, não é só sobre nós. Você não é apenas quem pensávamos. O olhar de Ana se perdeu e Clara percebeu que a ferida estava muito mais profunda. A verdade era um labirinto que elas mal podiam começar a entender. Mas antes que qualquer uma pudesse processar, um estrondo vindo dos fundos da casa fez tudo estremecer, como se o próprio chão estivesse se revoltando. As labaredas estavam quase a alcançá-las. O pânico se espalhou como um vírus. O que mais poderia acontecer? Clara não sabia. Mas enquanto elas se preparavam para sair, a mulher em azul gritou novamente. A verdade que você tem que saber. E antes que Clara pudesse perguntar, a mulher caiu no chão, presa sob uma viga que desmoronou. Um grito ecoou. Ana soltou a mão de Clara e correu de volta. O medo estava estampado em seu rosto. Mãe, precisamos ajudá-la. Mas Clara estava em choque. O que realmente sabia sobre a mulher que antes parecia tão distante? E o que ela significava para o passado delas? O caos crescendo ao redor parecia gritar suas inseguranças. Ana, não! Clara berrou, mas Ana já estava correndo atrás da mulher. O tempo estava se esgotando, e a verdade estava prestes a ser enterrada entre as chamas. A cada segundo, tudo poderia mudar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela noite? A pressão era imensa. Um momento de decisão.
enquanto a fumaça a envolvia e a vida de todos estava em uma linha tênue entre o que era real e o que era uma ilusão. Clara sentiu seu mundo desmoronar, enquanto seu coração acelerava. "Ana, não!" gritou, mas a filha já estava correndo em direção à mulher em azul, desesperada para ajudá-la. "Mãe, me ajude!" Ana implorou, suas palavras misturadas ao caos. Clara estava paralisada. O peso da verdade afundava em seu peito. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão de luz e calor irrompeu atrás deles. A parede mais próxima, envolta em chamas, desmoronou, espalhando fragmentos e fumaça. O pânico tomou conta da sala. "Vamos sair!" Clara puxou Ana, mas sua atenção ficou presa na mulher que estava caída sob a viga. Rodrigo se atirou na direção dela, tentando levantá-la, mas as chamas começavam a se expandir rapidamente. "Rodrigo, não!" Clara gritou, mas ele ignorou, determinado a salvar aquela que, de repente, parecia ser a chave de muitas verdades. "Precisamos escapar antes que seja tarde." Mas com cada movimento, o calor crescia, como se a casa estivesse viva, se agitando em meio ao desespero. Então, um grito cortou o ar. "A verdade precisa ser dita." A mulher em azul olhou para Clara, seu olhar intenso. "Você é mais forte do que pensa. A verdade, ela mudará tudo", disse ela. Mas Clara não tinha certeza se teria coragem para enfrentá-la. "Não temos tempo", Rodrigo insistiu, a expressão dele confusa entre o medo e o desespero. "Se você não sair agora, a verdade morrerá com você." Era um momento de decisão. Clara hesitou. O que mais essa mulher poderia revelar? O que ela sabia sobre o passado delas? Quando Clara finalmente decidiu correr em direção à saída, uma sombra apareceu na porta. Era Ricardo, agora sem a confiança habitual, com os olhos arregalados e a voz trêmula. "Vocês não podem sair. Não ainda. Eu não posso deixar que isso aconteça." Sua postura era de um homem que tinha muito a perder. E Clara viu o desespero em seu olhar. Antes que alguém pudesse reagir, um novo estrondo ecoou. Era uma sirene, um sinal de que os bombeiros estavam chegando. Mas não era só isso. Clara percebeu que uma figura se aproximava, emergindo das sombras. Uma jovem, com olhos intensos e uma expressão grave, atravessou a entrada. "Parados! Ninguém saia!" Era alguém que Clara reconheceu, à primeira vista. "Mãe!" A jovem gritou, e o ar ficou pesado. Não era simplesmente a irmã de Ricardo. Era alguém que Clara havia perdido. Alguém que pensava que nunca mais veria. "Pelo amor de Deus! Você está viva?" Mas antes que Clara pudesse processar essa revelação, a jovem avançou, mirando diretamente em Ricardo. "Você destruiu nossas vidas. Agora é sua vez de enfrentar a verdade." O olhar dela era de vingança, e Clara soltou um suspiro de incredulidade. O que estava acontecendo? Ricardo ficou rígido, a máscara de indiferença completamente deslocada. "Você não sabe do que está falando. Você é só uma criança." Tentou desviar, mas a jovem não recuou. "Sonhe!" ela gritou. "Eu sou a filha que você abandonou. E agora estou aqui para acabar com suas mentiras de uma vez por todas." O choque reverberou pela sala. Clara olhou para Ana, que estava tão paralisada quanto ela. Seria possível? A mulher que estava diante delas era realmente a filha de Ricardo? As chamas começaram a se aproximar, e uma nova onda de pânico as envolveu. "Precisamos sair, agora!" gritou Rodrigo, puxando Clara e Ana em direção à saída. Mas o estrondo das estruturas colapsando os mantinha presos em um jogo mortal de revelações e incêndios. O que estava acontecendo ali? E qual era o custo dessa verdade? Clara estava com medo do que mais estava prestes a ser revelado, mas mais do que isso, sentia a certeza de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Clara estava paralisada, olhando para aquela mulher em azul que afirmava ser irmã de Ricardo. O tumulto da festa parecia distante, enquanto o calor crescente do incêndio pressionava seu peito. "Irmã?"
Clara mal conseguia processar aquela revelação que mudava tudo. Ao lado, Ana estava em estado de choque. Mãe, ele é seu irmão? O que você está fazendo aqui? Ricardo gritou, sua voz tremendo de raiva e medo. A jovem não hesitou. Vejo que você se lembra de mim, irmão. As chamas atrás delas dançavam, como se estivessem querendo participar daquela revelação explosiva. Você não deveria estar aqui. Ricardo insistiu, agora mirando na mulher como se ela fosse a causa de todo o seu pavor. O fogo começava a alastrar, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair, gritou Rodrigo, puxando Clara e Ana para se afastarem do calor que se aproximava. Mas Clara não conseguia desviar o olhar. Ricardo, o que mais você não me contou? A voz dela saía como um sussurro, sufocada pelo caos ao redor. Por que você nunca falou sobre ela? O olhar de Ricardo escureceu, e um momento de silêncio se instalou, enquanto todos na sala aguardavam a resposta, como se o próprio ar tivesse congelado. Ela não é nada, Ricardo disparou, os olhos cheios de veneno. Uma impostora. Não ouçam o que ela diz. Clara sentiu um nó no estômago. O que mais ele havia escondido? Quem mais poderia estar envolvido nesse emaranhado de segredos? Você tem medo da verdade. A jovem em azul disse, avançando um passo. Mas antes que pudesse continuar, um novo barulho estrondoso cortou o momento como uma faca. Uma parte do teto desabou, puxando a atenção de todos na sala. O calor aumentava, e a fumaça tornava tudo mais denso. Clara empurrou Ana para a frente, enquanto Rodrigo tentava resgatar a mulher caída. Vamos sair agora! Ele gritou, mas o incêndio parecia estar em uma corrida contra o tempo. Clara olhou para Ana. Sua filha estava paralisada. Mas antes que pudesse puxá-la, outra sombra emerge do pânico. Uma pessoa se projetou adiante. E Clara teve um choque. Era uma figura familiar. Uma mulher que havia aparecido em fotos do passado. Mãe? Clara sussurrou, o coração batendo forte. A mulher entre as chamas olhou fixamente para ela. Clara, você precisa saber de tudo antes que seja tarde demais. Você está viva? O estrondo daquelas palavras ecoou pela sala. A mulher sorriu tristemente. Mas não era um sorriso de alívio. Sim, mas eu estava escondida por muito tempo. Ricardo não é apenas seu irmão. Ele é muito mais do que você pode imaginar. A tensão ficou viva, como se um relâmpago tivesse passado pelo ar. Ricardo estava em estado de desespero, claramente agitado. Cale-se, você não sabe o que está dizendo. Mas a mulher em azul balançou a cabeça. Não, eu sei, ele também é meu pai. A revelação bateu forte como um golpe no estômago de Clara. O impacto das palavras a deixou sem ar. O quê? Seu mundo virou de cabeça para baixo. Se Ricardo era pai dela, o que isso significava? E Ana? Você tá mentindo. Ricardo gritou, mas a voz dele mal conseguia ocultar o medo. O fôlego de Clara parecia faltar, e o calor se tornava sufocante. A verdade sempre vem à tona, a mulher sussurrou, num sussurro entrecortado. Clara sentiu um aperto. O fogo agora ainda mais próximo. A adrenalina pulsava nas veias. Ricardo, naquele momento, não era mais o empresário arrogante. Ele era um homem exposto, aterrorizado. Todos olhavam para a cena, como se o destino delas estivesse prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Não podemos ficar aqui, Rodrigo gritou, puxando Clara e Ana em direção à saída. Mas enquanto se moviam, um sombrio clarão atrás deles chamou a atenção. A casa começava a desmoronar. Clara percebeu que a estrutura estava prestes a ceder. Vamos! Gritou Ana. E por um momento, tudo parecia um borrão. A sala enegrecida, as sombras se expandindo, a realidade de suas vidas se desintegrando ao redor. O que mais estava por vir? Poderia a verdade finalmente libertá-las, ou seria um sepulcro de mentiras? No último momento, Clara sentiu que tudo poderia mudar mais uma vez. Então, enquanto as chamas começavam a engolir o salão e a vida de todos estava em uma linha tênue, a mulher em azul se virou e disparou. Clara, lembre-se do que eu disse. A verdade pode doer,
mas é a única maneira de nos libertarmos. E nesse turbilhão, o chão desabou parcialmente sob os pés de Ricardo. A sala girou, e um grito ecoou enquanto eles se lançavam para a segurança. Mas Clara não sabia se tudo acabaria ali ou se havia mais revelações a serem feitas. O que significava tudo aquilo? A verdade as libertaria ou as prenderia um novo tormento? Clara estava paralisada, olhando para aquela mulher em azul que afirmava ser irmã de Ricardo. O tumulto da festa parecia distante, enquanto o calor crescente do incêndio pressionava seu peito. Irmã? Clara mal conseguia processar aquela revelação que mudava tudo. Ao lado, Ana estava em estado de choque. Mãe, ele é seu irmão? O pânico tomou conta da sala. Ricardo estava sem palavras. Seus olhos se fixaram na mulher como se ela fosse um espectro do passado que ele tentava enterrar. Você não deveria estar aqui, gritou ele. Mas Clara não sabia se era a raiva ou o medo que dominava seu tom. Eu sou a verdade que você ignorou por tanto tempo, a mulher em azul declarou, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas que começavam a tomar conta da sala. Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Isso não era apenas um drama familiar. Era uma confrontação. O que você quer dizer com isso? Clara finalmente perguntou, e suas palavras estavam recheadas de urgência. A mulher respirou fundo. A verdade vai te libertar. Eu sou sua irmã também, filha do mesmo pai que você. O silêncio que se seguiu era tão denso que Clara podia sentir o nó na garganta apertar cada vez mais. Não pode ser! Ricardo urrou, o desespero revelando sua verdadeira face. Clara olhou para ele, percebendo a fragilidade que se escondia sob a arrogância toda. O fogo estava espalhando-se rapidamente. Jagas de calor começavam a picar sua pele. Então, em meio àquele turbilhão, um movimento inesperado. Rodrigo se virou rapidamente e gritou, desculpa, mas tem algo que vocês precisam saber agora. Ele avançou, livrando-se das chamas que dançavam como se quisessem engoli-lo. A verdade diz respeito a todos nós. Eu tenho algo que pode mudar tudo. O grupo começou a murmurar, os olhares voltados para ele em expectativa crescente. O barulho da madeira estalando sob a pressão do fogo se misturava aos ecos das preocupações da multidão. Rodrigo, não é hora para mais segredos. Clara protestou, mas ele insistiu. Eu não tô falando de segredos, eu tô falando de sangue. Para cada palavra dele, a tensão aumentava. Ele não é o que vocês pensam. Chega, Ricardo bradou. Você não pode jogar isso aqui agora. Tudo está desmoronando. Mas Rodrigo não recuou. Vocês precisam saber que quando eu conheci Clara, ela estava grávida de uma menininha. E essa menininha, Clara, é a única que ainda não foi revelada. Ela é a verdade que você tenta enterrar, Ricardo. O tempo pareceu parar. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse escorregando. O que você está dizendo, Rodrigo? Que eu tenho outro filho. O que isso significa? A dor de cada palavra parecia atravessá-la como um punhal. A mulher em azul cerrou os olhos, um misto de reconhecimento e dor. Desculpe, Clara, eu sou a sua irmã, mas aquela menininha, ela foi levada. Será que você se lembrou de mim quando seu pai nos deixou? O choque era sufocante. Clara e Ana se entreolharam, o pânico congelando suas expressões. Ricardo ficou imóvel, a máscara de poder desmanchando-se. Você está mentindo. Todos sabem que eu nunca tive outra filha. Sim, mas todos não sabem que você também disse que teve um aborto. Isso destruiu a vida dela. Rodrigo respondeu. A intensidade em sua voz ecoava nos corações de todos ali. Isso é uma loucura, Ricardo vociferou, mas já podia sentir o peso da verdade esmagando-o como os escombros ao redor. Clara estava sem palavras. Uma nova camada de dor se abria. O que você fez com ela, Ricardo? O que exatamente aconteceu? O calor das chamas se misturava ao frio do medo que lhe invadia a alma. Ana, num ato de desespero, gritou. Essa é a verdade que você estava abafando, pai. O que você vai fazer agora?
Então, enquanto tudo se desenrolava, um novo estrondo explodiu acima deles. O teto começou a ceder, e Clara entendeu que não era apenas um incêndio. Era um colapso de mentiras, segredos e, acima de tudo, a verdade que estava prestes a engolir a todos. "Rápido, para a saída!" Rodrigo gritou, puxando Clara e Ana pela mão. Mas enquanto corriam, ainda ouvia a mulher em azul gritar: "Vocês precisam saber! O incêndio não é o que parece, é uma armadilha!" O pavor se instalou, e a única certeza que Clara tinha, enquanto o mundo desmoronava à sua volta, é que tudo poderia mudar mais uma vez. Qual seria a verdadeira natureza deste incêndio? E naquela noite de revelações, que segredos ainda permaneciam ocultos no coração daquele caos? O caos na sala era absoluto. Clara e Ana estavam paralisadas, os olhos fixos nas chamas que dançavam em sua direção. O calor se intensificava, e o cheiro de fumaça as envolvia, tornando a respiração cada vez mais difícil. Rodrigo puxou Clara desesperado. "Vamos, agora!" Mas ela não conseguia tirar os olhos da mulher em azul, aquela que trouxe à tona segredos que estavam enterrados há tanto tempo. "Clara, você precisa entender", a mulher insistiu, sua voz firme apesar do pânico. "O que Ricardo fez, isso não é apenas sobre nós. Todo mundo aqui precisa ver a verdade." Os gritos de socorro ecoavam ao fundo, mas Clara estava presa em seus próprios pensamentos. Era como se o universo estivesse colapsando ao seu redor, enquanto cada revelação perfurava seu coração. Ana, agora mais decidida, gritou: "Mãe, precisamos sair, agora!" "Espere, Ana!" Clara gritou de volta, o medo tão forte que quase a sufocava. "O que mais você sabe?" A mulher em azul olhou nos olhos de Clara, e naquele olhar havia toda a dor e a esperança que alguém poderia carregar. "Ele não é apenas seu irmão. Ele é o pai da criança que você perdeu." O estalo da madeira caída e a fumaça quente atacaram suas narinas. O que mais poderia a verdade lhe revelar? Ricardo parecia uma sombra do que era, seu rosto pálido, tremendo. "Cale-se!" ele gritava, tentando manter uma fachada de controle. Mas a fúria de Rodrigo e a força da mulher em azul eram mais poderosas. "Vamos!" Rodrigo gritou novamente, puxando Clara e Ana em sua direção. E elas correram em direção à saída. Clara sentia seu coração acelerado enquanto tudo ao seu redor desmoronava. No caminho, ela olhou para trás e viu Ricardo finalmente começando a sucumbir ao desespero. Em um momento que parecia eterno, a mulher em azul gritou: "A verdade não pode ser enterrada. Livre-se da culpa, Ricardo." O fogo estava começando a se alastrar pela sala. As chamas se moviam rapidamente, como se reivindicassem seus direitos sobre a destruição. Rodrigo e as meninas chegaram à porta, mas era como se a passagem estivesse bloqueada por aquela carga emocional acumulada. "Clara, ainda há tempo", Rodrigo disse, segurando a mão dela com força. "Todos precisamos ser livres, não só do fogo, mas dos nossos próprios fantasmas." Enquanto a saída se abria, Clara hesitou. O que a verdade significava? Era uma chance de libertação ou uma sentença de morte para suas ilusões? Mas com a urgência do agora, ela sabia que não podia hesitar mais. O calor estava insuportável, e os sussurros de dor e caos a cercavam. "Vamos!" Ana puxou a mãe, e ao finalmente atravessarem a porta, Clara sentiu uma onda de alívio misturado com o medo do desconhecido. O exterior estava escuro, mas havia luz do longe, e os sons de sirenes se misturavam ao rugido do fogo atrás delas. Com o coração acelerado, puseram-se a correr, deixando a festa e todos os segredos explodindo em chamas. Assim que conseguiram alcançar uma área segura, Clara deu um suspiro profundo, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você tá bem?" Ana perguntou, o medo no olhar dela ainda presente. "O que vamos fazer agora? E quanto a todos lá dentro?" "Não sei, mas precisamos encarar essa verdade juntas. Não só sobre ele, mas sobre nós também", Clara respondeu determinada. Lá atrás, o incêndio consumia as mentiras,
revelando as verdades que por tanto tempo foram redobradas em segredo. No fundo, uma faísca de esperança acendeu no coração de Clara. Elas ainda teriam que enfrentar as ondas da verdade, mas juntas poderiam enfrentar qualquer tempestade. O futuro era incerto e cheio de mistérios, mas havia algo reconfortante na certeza que mais nada seria como antes. E se o amor fosse a única resposta? E se você quer saber como essa história continua, então você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhuma aventura exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer este vídeo chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações, opiniões e teorias sobre o que você acha que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este D.